Olá, saudações a todos. Eu sou Delson Bonfim. Estou aqui mais uma vez com vocês como professor formador da disciplina Regulação de Serviços Públicos do curso de Administração Pública da nossa Universidade Federal do Piauí. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez colaborar com a formação de vocês. Bom, na disciplina Regulação de Serviços Públicos, você irá retomar o que estudou nas disciplinas de Introdução à Economia, Macroeconomia, Teorias da Administração Pública, Economia Brasileira, Instituições de Direito Público e Privado e Direito Administrativo. O seu conhecimento de História Geral também será muito útil aqui nesta disciplina. Mas por que recorrer a essa diversidade de áreas de conhecimento? Porque regulação de serviços públicos é tema complexo, que demanda conhecimentos técnicos, demanda visão humanística e visão histórica. Ademais, por não figurar na maioria dos currículos em nível de graduação, em economia ou em administração, em geral, regulação de serviços públicos ela é estudada somente em nível de especialização ou de mestrado, em nível de pós-graduação. Porém, esse quadro está mudando em razão da enorme importância desse assunto, sobretudo para o administrador público, mas não exclusivamente. Você sabia que a regulação é um tema antigo no Brasil? Por vezes, ainda é apresentada como matéria nova, o que confunde a todos. Conforme você estudará nesta disciplina, a regulação é uma das formas de intervenção do Estado na economia. Surgiu naturalmente e é mais antiga que o próprio Estado democrático e de direito. Você estudará que a imperfeição dos homens, já observada, entre outros, por Cícero, entre 106 e 43 a.C., e também por Hobbes, entre 1508 e 1679, dá origem a algumas falhas verificadas nos mercados e às práticas desleais, que exigem dos governos, com recurso aos poderes do Estado, a intervenção via regulatória ou não. Então, os governos pretendem, dessa forma, recuperar a eficiência perdida, que compromete a produtividade e a competitividade dos agentes produtores. Em última análise, a regulação é uma política pública, uma política econômica e, portanto, uma opção governamental. Existem diferentes alternativas e mecanismos para a sua implementação, demandando o envolvimento de vários órgãos e entidades da administração pública. Pois, em razão do modelo e da estratégia regulatória adotados, lógico, cada caso requererá poderes específicos do Estado, ou que este atue à imagem e à semelhança dos mercados. Você talvez ainda não tenha se dado conta, mas você já se reparou, ou já reparou, que tudo, ou quase tudo, em nossa vida é regulado? Não, nós não estamos nos referindo a regulado no sentido de apresentar um bom funcionamento, mas sim no de obediência às normas. Veja bem, a maioria dos produtos existentes em sua casa ou na nossa casa obedece a um padrão, seja no que tange a dimensões em geral oferecidos em litros, ou quilos, ou em unidades fixas iguais, seja também em relação a determinadas especificações técnicas, em especial os alimentos, os remédios, devido à preocupação com as questões de saúde, e segurança. As indústrias assim procedem porque seguem determinação, ou lê-se regulação governamental. Então, se você for à rua, seu carro terá de andar pelo lado direito. Ele não poderá ultrapassar determinado limite de velocidade,
E se o semáforo voltado para você apresentar a cor vermelha, você terá de parar. Antes que nos esqueçamos, próprio carro que você estaria dirigindo também obedece a especificações regulamentadas. Se você fizer compras, observe que na hora de pagar, se com cheque ou com cartão, estes têm tamanho padrão. Enfim, cremos que você já se deu conta que a nossa vida, direta ou indiretamente, diariamente, é submetida a normas e a regulamentos, dos mais diversos, emanados pelas autoridades governamentais. Isso não aconteceu por acaso. E acredite, é bom, pois tem nos possibilitado passar da era da produção artesanal para a era da produção industrial e ainda desta para a produção em massa, cuja escala de produção levou à drástica redução de preços e viabilizou aos poucos o acesso também em massa de um grande número de pessoas aos mais diversos bens. Sem normas e padrões, comércio não poderia ser ou ter se desenvolvido, pois não haveria termos de referência e comparações. Com o tempo, as regras foram estendidas às mais diversas áreas. Se você está atento aos jornais, já deve ter notado que, periodicamente, são anunciados, autorizados pelo governo, nas tarifas e nos preços dos serviços públicos, transporte, energia, telefonia, etc. Ou seja, as regras e as normas chegaram aos preços. Não a todos, mas a alguns. Há setores como educação e saúde, medicamentos, que não apenas os preços são controlados, mas também as condições de oferta. Isto é, os fornecedores se obrigam a obedecer às normas emanadas do setor público, quanto à qualidade, quanto ao atendimento e até quanto à prestação de informações, quanto aos níveis de investimento e até quanto à modernização, que reduzem os graus de liberdade dos empresários, que não têm a mesma discricionariedade. Por exemplo, os que atuam nas áreas do entretenimento, do turismo, etc. Até os juros, pessoal, indiretamente, se não são controlados, são induzidos pelo governo por meio da chamada taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a famosa taxa Selic. Mas, como tudo na vida, há o limite, pois regras em excesso mais prejudicam do que auxiliam determinadas ações, uma vez que com elas cresce a estrutura burocrática e os custos do setor público. Estruturas organizacionais devem ser criadas para conferir os alvarás, pessoas devem ser contratadas para fiscalizar, enfim, etc. Por consequência, perde-se agilidade, inflexibilidade, e ficam comprometidas a criatividade e a capacidade de inovação, tão caras nos dias de hoje. Estamos tratando aqui, pois, da intervenção do Estado na vida de todos nós, mais especificamente na economia, tema que será abordado mais adiante. Então, uma questão sempre colocada é se o Estado deve ou não intervir na economia. No entanto, esta é uma questão falsa, pois, conforme já visto nesta videoaula, as questões mais relevantes dizem respeito ao nível e ao tipo da intervenção. Afinal de contas, desde que o Estado existe, ele intervém em nosso cotidiano. Tempos atrás, no mundo ocidental, e ainda hoje, em algumas tradições, até as crenças e a vida religiosa são reguladas pelo Estado. Enfim, como você percebeu, muitos são os assuntos que nós poderíamos discutir nesta disciplina. Então, tivemos de selecioná-los e, por isso, iremos tratar somente dos seguintes temas. Vamos tratar aqui de Estado e Sociedade, a necessária regulação, na unidade 1, e na unidade 2, o Marco Regulatório Brasileiro.
O material adotado aqui é do professor Ivan Antônio Pinheiro, que é utilizado pelo Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP. Esse programa engloba um curso de bacharelado e engloba 3 especializações: gestão pública municipal e gestão em saúde, e visa colaborar com o esforço de qualificação dos gestores públicos brasileiros, com especial atenção no atendimento ao interior do país, por meio de polos da Universidade Aberta do Brasil. Na unidade 1, que trata do Estado e da sociedade, a necessária regulação, você vai aprender que o início da atividade regulatória, a grosso modo, se confunde com a história do próprio Estado, ainda que aquela por natural, pelo foco e pelos instrumentos, se distinga das formas contemporâneas de regulação. A rigor, não podemos colocar a situação entre extremos, regular ou não regular, pois antes se trata de uma questão de grau de regulação, uma das formas de intervenção do Estado e dos governos, que incide diretamente sobre a vida das pessoas físicas e jurídicas, pois a elas impõe limites às liberdades, entre elas a de empreender. Então, dentre todas as formas de regulação, interessa sobremodo a que se verifica sobre a conduta empreendedora dos agentes, pois, na ânsia de maximizar os seus benefícios, as pessoas físicas ou jurídicas podem vir a prejudicar a coletividade. Portanto, não sem controvérsias, alguns defendem a necessidade da ação regulatória governamental para tentar assegurar as demais dimensões da eficiência, a distributiva e a alocativa. Além disso, independentemente da índole egoísta que possa motivar ou não o comportamento dos agentes econômicos, há falhas no mercado, situações em que este, por si, não se revela um bom sinalizador dos desequilíbrios que, naturalmente, tenderiam a conduzir ao desejável ponto de equilíbrio, supostamente ótimo, Assim sendo, justifica-se também por esses motivos a ação regulatória governamental. Há inúmeros mecanismos para a ação regulatória governamental, alguns mais apropriados para certas estruturas de mercado. A exemplo, nós temos a do monopólio, do oligopólio, outros determinados setores, como aviação, telefonia e rodovias, e etc., e, em regra, não são mutuamente exclusivos, podendo ser combinados para a obtenção do efeito desejado, a saber, controles a entrada e a saída, taxa de retorno, peak load, entre outros. Por fim, a ação regulatória estatal, que se vale do seu poder de polícia para estabelecer e exigir o cumprimento de normas, tanto opera mediante a ação dos órgãos integrantes da administração direta, quanto de entidades da administração indireta. Neste caso, em regra, tipificadas como autarquias de natureza especial. Já na unidade 2, que trata do marco regulatório brasileiro, você conhecerá a sua história, isto é, conhecer a história do marco regulatório, os principais textos legais e a estrutura de governança responsável pela concepção e implementação da política de regulação econômica no país. Na unidade 2 você aprenderá que, embora a atividade regulatória estatal seja antiga, seu ressurgimento mais recente está relacionado à chamada crise, em âmbito global, do Estado moderno, verificada de forma mais aguda a partir dos anos 70, e tendo como epicentro a crise energética decorrente de eventos políticos e militares que tiveram como foco o Oriente Médio. Embora com elementos comuns a vários países, a exemplo dos desequilíbrios fiscais, as soluções implementadas foram diferenciadas conforme o pensamento hegemônico, ser mais ou menos liberal, bem como de acordo com as condições de possibilidade política, governabilidade.
A experiência britânica, a norte-americana, assim como o chamado Consenso de Washington, foram as referências às medidas adotadas pelos governos, né? Por isso a ênfase na abertura dos mercados, na flexibilização cambial, em alguns casos, nas relações de trabalho, e ainda na mudança no papel do Estado, de empresário regulador. Daí as privatizações e os novos modelos de governança, a exemplo do resgate ao recurso das concessões, permissões e afins, bem como das novas parcerias público-privadas como modelos de oferta de bens e serviços públicos. No Brasil, cujo governo à época retornava ao Estado de Direito, a nova Carta de 88 e as emendas subsequentes conferem o indispensável quadro institucional às mudanças em andamento. Neste ambiente, o surgimento das agências reguladoras chega a ser uma consequência natural, embora, em alguns casos, tenham ocorrido por motivação externa, mais especificamente como contrapartida à concessão de financiamentos, posto que o modelo da regulação via órgãos da administração direta é mais vulnerável à captura, enquanto que operado pelas autarquias de natureza especial, as agências reguladoras, elas oferecem maior blindagem contra as incertezas políticas. A natureza dos serviços, a titularidade do poder concedente, assim como o respeito ao princípio federativo, ainda que com muitos aspectos semelhantes, deram origem a diferentes marcos regulatórios nacionais, estaduais e municipais. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, que eu tinha para vocês. Espero contribuir com os ensinamentos de vocês. Aproveitem os fóruns, debatam bastante sobre os temas propostos, resolvam as questões subjetivas da atividade proposta e, finalmente, desenvolvam uma ótima atividade avaliativa que busca trazer até vocês os resultados até aqui alcançados pelas agências reguladoras no Brasil. Muito obrigado e até mais ver, gente.